Olá, meus amigos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui mais uma vez para a gravação de um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Bom, você já deve ter percebido que já faz algum tempo que não gravamos vídeo para o canal. Mas hoje, excepcionalmente, estamos aqui para gravar mais um vídeo. E um vídeo, diga-se de passagem, para lá de interessante, empolgante, é um tema que eu gosto de tratar, e um tema extremamente polêmico. O tema de hoje é: onde estão os mortos em Cristo? No paraíso ou perdidos? Essa é a questão que nós estaremos tratando. Onde estão os mortos em Cristo? Eles estão no paraíso ou eles estão perdidos? Porque, veja bem, existem duas posições que disputam essa questão acerca do destino dos mortos. Por um lado, nós temos os imortalistas, esse grupo do qual eu faço parte, porque eu defendo a doutrina bíblica da imortalidade da alma. E por outro lado, estão os mortalistas, também conhecidos como aniquilacionistas, ou tenetopsirritas, ou também os psicopanirritas. E geralmente os mortalistas, eles são monistas ou holistas, porque contemplam o homem como uma unidade absoluta, de modo tal que quando morre uma parte, morre todas as partes, não ficando nenhuma para contar a história. É um mortalismo, é um aniquilacionismo temporário, até porque eles acreditam que o aniquilamento total acontecerá no Guiena. E então esses dois grupos disputam essa questão. E vale lembrar que, dentre muitos textos usados pelos mortalistas ou aniquilacionistas, um dos textos que eles chegam a acreditar que é a criptonita dos imortalistas, ou seja, aquela que põe fim à doutrina bíblica do imortalismo, é justamente a passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 18. Por quê? Uma vez que nós imortalistas sustentamos que após a morte do corpo a alma continua sobrevivendo, ou seja, a alma não morre junto com o corpo, isso pelo fato do que Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, por conta disso, eles fazem o seguinte questionamento: ora, se a alma ela continua subsistindo, continua existindo num lugar de delícias, num paraíso, ela continua lá no terceiro céu, seja lá onde for, num estado de bem-aventurança, como é que nós podemos entender o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 18, que diz assim, olha: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, o apóstolo Paulo está tratando aqui da ressurreição. E no entendimento dos mortalistas, dos aniquilacionistas, eles interpretam esse texto da seguinte maneira: ora, se não há ressurreição, os que morreram em Cristo estão perdidos. Em outras palavras, eles querem dizer o seguinte: que o fato de não haver ressurreição, a situação dos que morreram em Cristo é zero, eles estão totalmente perdidos. Agora, se Paulo está dizendo que se não há ressurreição, os que morreram em Cristo estão perdidos, isto é um argumento inequívoco e infalível de que não há imortalidade da alma, porque se houvesse imortalidade da alma e a alma dos justos, dos salvos que morreram em Cristo estivesse num lugar de bem-aventurança, por que Paulo iria dizer que se não houver ressurreição, os que estão mortos em Cristo estão perdidos? Ora, se existe a imortalidade da alma e se a alma do justo está no paraíso, no terceiro céu, num estado de bem-aventurança, eles não podem estar perdidos. Mas só que Paulo está afirmando que, caso não haja ressurreição, os justos estão perdidos.
O que no entendimento dos imortalistas, então, põe fim a toda controvérsia, a todo o argumento dos imortalistas de que a alma sobrevive à morte do corpo e está no terceiro céu ou no paraíso num estado de bem-aventurança. Mas será que é isso mesmo que esse texto está dizendo? Será que o texto está sendo interpretado à luz do contexto? Ou, na verdade, o que foi criado aqui é um verdadeiro espantalho para tentar calar um argumento bíblico fundamentado nas Escrituras de que a alma é imortal e ela sobrevive à morte do corpo? Que ela é imortal nós sabemos, existem pelo menos 2 dicionários que abonam este fato de que a alma é imortal, né? Que a alma é imortal. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus 10, 28, ele falou com muita clareza que a alma é imortal. Mas se isso então é verdade, que nós entendemos que seja verdade, como é que nós harmonizamos esta verdade com essa verdade que Paulo está apresentando em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18, que eu quero ler novamente para você. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Portanto, o nosso tema deste vídeo é: onde estão os mortos em Cristo? Eles estão no paraíso ou estão perdidos? Bom, nós vamos dar continuidade a este vídeo e neste momento nós vamos aqui fazer uma oração para que Deus possa nos guiar em toda a verdade. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar e bendizer pela tua fidelidade, pelo teu amor, graça e misericórdia. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha estender a tua poderosa mão sobre a minha vida, porque o Senhor sabe que eu dependo 100% do Senhor, porque sem ti eu nada posso fazer. Ilumina o meu entendimento, dá-me sabedoria, a fim de que, biblicamente, eu possa apresentar as verdades espirituais para a tua igreja, para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos aos fatos. A primeira análise que nós devemos fazer deste texto é à luz do contexto. Paulo escreve a carta aos Coríntios, aqui em especial o capítulo 15. E esse capítulo 15 ele é conhecido no meio teológico como o discurso apologético em favor da ressurreição. Ou seja, é um discurso de Paulo, ele está apresentando aqui ele como um bom apologista, um advogado do cristianismo, ainda que Cristo não precisa disso, né? Mas ele nos colocou como advogado, porque a verdade por si só, ela sobrevive, ela se sobrepõe. Mas nós temos este papel de defensores do Evangelho, e Paulo, como defensor do Evangelho, como um grande advogado que ele era, ele apresenta o seu discurso em favor da ressurreição. E para tanto, o que ele faz? Ele se vale de várias premissas para chegar a uma conclusão. Porque Paulo, pela primeira vez aqui, está fazendo uma defesa, levantando uma tese da ressurreição, porque até então essa doutrina não estava clara. Mas agora ela está aqui claríssima nesta passagem do Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 15 em especial. Ainda que ele trata disso em Romanos capítulo 6, versículo 9, mas assim, de uma forma sistemática, ampla, é pela primeira vez que essa doutrina é tratada. E é por conta disso que esse capítulo é chamado do discurso apologético em favor da ressurreição. Mas a pergunta que se deve fazer é a seguinte: Paulo está defendendo o quê? Ressurreição do corpo ou ressurreição da alma? Porque alguns chegam a dizer o seguinte: se a alma é imortal, qual a necessidade da ressurreição? Ora, em momento algum na Bíblia, nem Cristo e nem os apóstolos tratam da ressurreição da alma. Se não tratam da ressurreição da alma, é porque a alma é imortal. Eles tratam sempre da ressurreição do corpo. Você vai perceber que durante todo o discurso de Paulo, ele está tratando da ressurreição do corpo. Sempre é o corpo, corpo mortal em corpo imortal, corpo de vergonha em corpo de glória, corpo de ignomínia, corpo corruptível em corpo incorruptível, corpo mortal em imortal. Então é sempre a ressurreição do corpo. Por quê? Porque nessa igreja havia algumas pessoas que defendiam a não ressurreição.
Eles não acreditavam que houvesse a ressurreição dos mortos. E quando estamos falando de ressurreição dos mortos, não estamos falando de ressuscitação, da ressurreição que ocorre e que já ocorreu pelo menos umas 9, 10 vezes no Novo Testamento, em toda a Bíblia, de pessoas que voltaram a morrer, como é o caso, por exemplo, do filho da viúva de Sarepta, do filho da Sunamita, daquele morto na sepultura de Eliseu, conforme está registrado em 2 Reis, capítulo 13, e nem também não está tratando da ressurreição do filho da viúva de Naim, de Talita, nem de Eutico, nem de Lázaro. Estamos falando aqui de uma ressurreição atípica, conforme é descrita ali em Romanos capítulo 6, versículo 9, em Atos dos Apóstolos capítulo 13, 34, e também capítulo 26, versículo 23, e aqui em 1 Coríntios 15, do 12 até o versículo 53, e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, e ainda Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Essas ressurreições de que o texto está tratando são ressurreições atípicas, ressurreição de pessoas que morreram, ressuscitaram para nunca mais morrer. Neste caso, nós temos apenas uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Não temos mais ninguém que tenha ressuscitado com o corpo glorificado, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Mas voltando então, Paulo está tratando aqui da ressurreição, porque havia nesta igreja pessoas que não acreditavam na ressurreição. Então Paulo ele começa aqui a apresentar um verdadeiro silogismo, uma argumentação para chegar à conclusão de que a ressurreição é real, a ressurreição com o corpo glorificado, e a prova de que todos irão ressuscitar, os que estão em Cristo, é que Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é o nosso arrabom, o nosso penhor, a nossa garantia. A garantia de que iremos ressuscitar. Então, a ressurreição de Cristo é a prova incontestável, é a prova inequívoca de que os que estão em Cristo também irão ressuscitar. Com base nesta introdução, nós vamos fazer a leitura do texto para ver se o capítulo 15, versículo 18, está dizendo que não há imortalidade da alma e que os que morreram em Cristo não estão em estado de bem-aventurança. Vamos lá? Bom, o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 15, versículo 12, dizendo o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, então ele está afirmando aqui que Cristo ressuscitou dos mortos com base naquilo da experiência que ele teve em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e também no relato dos evangelhos, conforme é relatado em Mateus capítulo 28, versículos de número 1 em diante, e Marcos capítulo 16, Lucas capítulo de número 24 e também o Evangelho segundo João capítulo 20 e 21, que mostram a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele confirma: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, e isso é um fato, como dizem alguns, ainda bem que são alguns, né? Dentre vós que não há ressurreição de mortos. Ou seja, algumas pessoas estavam desmentindo o fato de Cristo haver sido ressuscitado dos mortos. Mas Paulo está dizendo, olha, a prova de que há ressurreição dos mortos é que Cristo ressuscitou. Então essas pessoas estão ali afirmando, na verdade, que não há ressurreição dos mortos. Mas a nossa garantia de que há é que Cristo ressuscitou. E ele prossegue: e se não há ressurreição dos mortos, como eles afirmam, preste bem atenção, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, se é verdade que não existe ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo não ressuscitou, nós temos aqui um problema, olha só. E se Cristo não ressuscitou, ele vai elencar aqui algumas implicações decorrentes do fato da possibilidade da não crença na ressurreição. Fato esse que não pode ser comprovado, visto que Cristo ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, nós temos algumas implicações. E ele vai apresentar essas implicações. Ora, se Cristo não ressuscitou, primeiro,
é vã a nossa pregação. Nós estamos pregando a justificação, estamos pregando perdão de pecados, estamos pregando ressurreição dos mortos, estamos pregando vida eterna, estamos pregando paz com Deus, quando nada disso ocorreu, porque tudo isso depende da ressurreição de Cristo, do fato do sacrifício de Cristo ter sido aceito. E uma das provas que nós temos que o sacrifício realizado na cruz do Calvário foi recebido pelo Pai e foi aceito, é que Cristo ressuscitou. É isso que ele está dizendo. Então, primeiro, é vã a nossa pregação. Segundo, e também é vã a nossa fé. Ou seja, nós estamos crendo num Cristo que morreu e continua morto, como todos aqueles que foram proclamados como salvadores, que morreram e não ressuscitaram. Nós estamos proclamando aqui um Cristo que não ressuscitou, que continua na sepultura. Então, se Cristo não ressuscitou. Então, primeiro, as duas implicações. É vã a nossa fé. E segundo, é vã a nossa fé e a nossa pregação também é vã. É vã a nossa pregação. Estamos pregando para quem? Sobre o quê? E ele continua. E assim, terceiro ponto, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Desculpa um pouquinho, estou me livrando de uma gripe. Somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então veja, primeiro, se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus. Somos falsas testemunhas de Deus. Segundo, a nossa pregação ela é vã. E terceiro, a nossa fé também é vã. Mas ele não para por aí. Ele vai continuar. Versículo de número 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então ele faz aqui um contraponto, mostrando que se os mortos não ressuscitam, Cristo ressuscitou. Então, nós estamos num silogismo. Olha, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Mas nós temos provas que Cristo ressuscitou. Logo, se Cristo ressuscitou, os mortos também ressuscitam. Então veja que toda a argumentação dele é para provar, primeiro, que Cristo é nossa garantia da ressurreição e ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, podemos estar descansados, esperançosos de que os mortos e os que morreram em Cristo hão de ressuscitar. Agora, quando chega no versículo 17, é o que ele diz, ó, mais uma implicação, se Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ele repete o mesmo argumento. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Percebe? Ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, elencando, primeiro, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Segundo, é vã a nossa fé. Terceiro, somos falsas testemunhas de Deus, testificando que Deus ressuscitou a Cristo quando Deus não ressuscitou. Quarto ponto, ainda permanecemos nos nossos pecados, ou seja, os nossos pecados não foram perdoados. E por último, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, o fato de dizer que os que dormiram em Cristo estão perdidos, ele está dizendo que não há imortalidade da alma? Que a alma não é imortal? Não. O que ele está dizendo é o seguinte, que os que dormiram em Cristo estão perdidos se Cristo não ressuscitou. E isso é uma verdade. Não somente os que morreram em Cristo, mas nós que estamos vivos também estamos perdidos. Porque ele elencou aqui os fatos da ressurreição. Primeiro, num sentido contrário, se Cristo ressuscitou, a nossa pregação não é vã. Segundo, a nossa fé não é vã. Terceiro, nós somos testemunhas verdadeiras de Cristo. E quarto, nós não permanecemos nos nossos pecados. Sabe por quê? Se Cristo ressuscitou, significa que o sacrifício pelo nosso pecado, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, o sacrifício foi aceito pelo Pai. Ele, como primícias, foi apresentado diante do Pai. E houve uma aceitação do sacrifício. É por isso que ele ressuscitou. O Pai ficou contente. O Pai se deu por satisfeito com o sacrifício, e por isso o ressuscitou dos mortos. E por último, os que dormiram em Cristo não estão perdidos. Por que não estão perdidos? Porque os seus pecados foram perdoados, conforme temos aqui no versículo 17. Porque o contrário disso, Cristo não ressuscitando,
nós ainda continuamos nos nossos pecados, não nascemos de novo, ninguém vai para o céu, ou melhor, ninguém foi para o céu. Está entendendo? Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: os mortos e também os que dormiram em Cristo estão perdidos? Perdidos como? Perdidos porque não estão lá no céu? Não, perdidos estariam se Cristo não tivesse ressuscitado. Realmente estariam perdidos. Os mortos em Cristo estão perdidos. Perdidos, aí você tem que reger tudo isso, primeiro, pela primeira parte do versículo 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou, e depois pelo versículo 17, e se Cristo não ressuscitou? Cristo ressuscitou, é a nossa garantia. Agora, se ele não ressuscitou, no versículo 17, aí está tudo perdido. Está perdida a nossa fé, está perdida a nossa pregação, está perdido o nosso testemunho de Deus, está perdida a nossa salvação porque estamos nos nossos pecados, e estão perdidos os que morreram em Cristo porque não há esperança para eles. Não há perdão de pecados, não há vida eterna, não há fé verdadeira, não há esperança verdadeira. É isso que Paulo está querendo dizer com este texto. Se Cristo não ressuscitou, os mortos estão perdidos? Em que sentido? Estão perdidos por quê? Não há esperança para eles. Eles não irão ressuscitar. Mas ele não está querendo dizer aqui e negar a doutrina bíblica da imortalidade da alma. E nem está querendo dizer que os que morrem aqui em Cristo, as suas vidas vão estar com Deus. Porque assim ele teria que estar passando por cima de vários textos, como por exemplo Lucas 23, versículo 43. Veja que no versículo 42, aquele ex-ladrão da cruz, que a tradição o chama de Dimas, ele faz um pedido, o último pedido para Jesus. Falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Por que ele diz assim, vieres no teu reino? Porque isso estava dentro da escatologia judaica. Eles acreditavam no Mashiach, mas no Mashiach que virá para estabelecer um reino. Só que esse Messias dentro do judaísmo é diferente do nosso, que o Messias no judaísmo, ele morre de novo. E o nosso Messias, ele morreu, na verdade, mas ele ressuscitou com um corpo glorificado. E eles aguardam ainda a vinda do Mashiach, do Messias, ao passo que para nós o Messias já veio. Ele virá pela segunda vez para arrebatar a sua igreja, ressuscitar os mortos. Não vamos entrar aqui na questão escatológica. Se é uma fase, duas fases, se é visível, se é invisível. Não. Apenas que para nós ele já veio. Ele já veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e voltará para ressuscitar os mortos. Portanto, esse ex-ladrão, ele está na expectativa judaica de uma vinda ainda. E a sua esperança era esperança para o futuro. Jesus lhe dá agora uma palavra de alívio. Falou assim: olha, você não irá ao paraíso quando eu vier no meu reino, no futuro. Não, você vai comigo hoje. Hoje você estará comigo no paraíso. E não vamos trabalhar, porque nós já trabalhamos em outros vídeos, essa questão, que Jesus era todo suficiente como Deus para prometer e cumprir aquilo que prometeu e levar. E não haveria nenhum impedimento de levar aquele ex-ladrão a sua alma para o paraíso, até porque Jesus é Deus, Deus não morre. Então perceba que Paulo estaria passando por cima desse texto. Outro texto que Paulo estaria passando por cima é Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 10, versículo de número 28, onde Jesus diz: e não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Ora, se o corpo morre, a alma não morre junto com o corpo, para onde ela vai? No mínimo, ela tem que estar num estado intermediário. Ela está realmente no paraíso, para onde foi o ex-ladrão da cruz. Como Paulo também diz, né, que tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso era muito melhor. Então veja que nós temos várias passagens bíblicas que apontam para o fato de que a alma é imortal e de que após a morte a alma do justo vai para o paraíso, para um lugar de descanso, e ela está lá vivendo de forma consciente, aguardando a ressurreição do corpo. Portanto, essa passagem que Paulo está apresentando, não tem nenhuma força contra a doutrina bíblica da imortalidade da alma, e ele não está com isso aqui pregando contra a doutrina da imortalidade da alma. Mas é à luz desse contexto. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo estão perdidos. Então eles estão perdidos por quê? Estariam perdidos por quê? Se caso Cristo não ressuscitasse.
Isso é um fato, tanto é verdade que a implicação não é somente para os que morreram em Cristo, é para os que estão vivos. E olha o que ele diz no versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se a nossa esperança em Cristo é só aqui nessa vida, então acabou tudo. Nós somos piores do que os demais homens. Somos piores, mais miseráveis do que todos eles. Mas há uma esperança porque Cristo ressuscitou e ele aprova isso no versículo de número 20 até o 23, que é um outro vídeo que nós estaremos gravando, para mostrar quem é as primícias dos que dormem, que nós vamos aqui fazer uma análise mais detalhada desse texto. E aqui no versículo 20 ele diz o seguinte: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Os mortos estariam perdidos caso Cristo não tivesse ressuscitado. E caso Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria ressurreição. É isso que Paulo está querendo dizer, não haveria ressurreição. Não havendo ressurreição, então Deus não aceitou o sacrifício, ninguém vai estar com Cristo lá nos céus, não há perdão de pecados, a fé é mentirosa, é vã, o nosso testemunho não é verdadeiro. Então você percebe as implicações da não ressurreição de Cristo? É disso que Paulo está tratando. Os mortos em Cristo estariam perdidos somente se Cristo, porventura, não tivesse ressuscitado. Porque é a ressurreição dele que é a nossa garantia. Entendeu bem isso? Então, aqui nada está falando contra a doutrina da imortalidade da alma. Portanto, aqueles que morrem em Cristo, o seu corpo vai para a sepultura, como aconteceu com esse ladrão da cruz. Seu corpo foi para a sepultura e a sua alma foi estar com Cristo. Você pode até tentar, mas o grego diz, espera um pouquinho, quem prometeu? Quem prometeu foi Deus. Jesus é Deus, só Ele que pode salvar. Ali quem estava fazendo a promessa era Deus. Entendeu? Era Deus que estava fazendo a promessa da ressurreição. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí você vai querer arrumar trejeitos. É como você querer arrumar trejeitos, por exemplo, para o nascimento virginal de Cristo. Como é que pode isso? Eu não sei como é que pode, mas Deus sabe. Ele nasceu sem uma intervenção humana do ponto de vista masculino. Ou seja, não houve intercurso sexual masculino. Quem pode explicar isso? Deus. Tudo passou a existir do nada. O que é maior, o tudo ou nada? Para nós é o tudo, para Deus é o nada, porque do nada ele fez tudo surgir. Como é isso? A nossa mentalidade cartesiana não consegue entender isso, mas é possível. Então, da mesma sorte, Cristo ressuscitou e foi feita as primícias dos que dormem, e Paulo aqui é enfático no versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Basta você ler, por exemplo, uma Bíblia que é muito divulgada pelos apologistas do aniquilacionismo, do mortalismo. É a Bíblia TEB e a Bíblia NVT. Então você que já tem essa Bíblia, leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Porque eles proclamam que esta é uma boa tradução, ou quase que a melhor tradução. Leia nesta tradução para você ver o que é que está escrito lá. Vai mostrar que Cristo é o primeiro, tanto na tradução ecumênica, como também na NVT, e como também nas demais Bíblias. Ele é o primeiro, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Mas o que é que vai ressuscitar? A alma ou o corpo? Como já dissemos no início, quem ressuscita é o corpo e não a alma, porque a alma é imortal. E essa imortalidade que nós defendemos não é uma imortalidade platônica, porque Platão ele concebia uma imortalidade da alma a partir da perspectiva de uma questão, de um ponto de vista da alma incriada. Nós não. A nossa imortalidade é uma concessão divina. Foi Deus que concedeu para nós a imortalidade da alma. A imortalidade completa, a perfeição, ela ocorrerá por ocasião da ressurreição dos mortos, onde corpo, alma e espírito estarão todos no estado de glorificação para todos sempre. Amém. Então o que nós aguardamos é a ressurreição do corpo e não da alma, porque a alma já é imortal. Portanto, finalizando, esse texto de 1 Coríntios 15, 18 não é uma prova contra a imortalidade da alma. Tudo que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: se Cristo não ressuscitou,
também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Pode ver, aquele elenco aqui, ó. E se Cristo não ressuscitou, preste atenção. Se ele não ressuscitou, primeiro, é vã a vossa fé. Segundo, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também, ou seja, acrescentando algo, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Percebeu? E também. Então ele elenca 3 coisas que seriam impossíveis. 3 coisas, como nós já dissemos, que primeiro é vã a nossa fé, estamos ainda nos nossos pecados, ou seja, nós cremos em algo que não é verdadeiro. Segundo, nós estamos ainda perdidos nos nossos pecados, que eles não foram perdoados porque Deus não aceitou o sacrifício. E os que morreram em Cristo não estão em estado de bem-aventurança. Por quê? Nem sequer tiveram seus pecados perdoados. O sacrifício de Cristo não foi aceito. E eles creram em vão. Então, realmente, ninguém está em estado de bem-aventurança, ninguém vai para o céu, os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé, somos falsas testemunhas. Mas tudo isso fundamentado num argumento: se Cristo não ressuscitou. Porque é a ressurreição de Cristo que torna tudo isso aqui possível. A nossa vida em Cristo, a nossa fé genuína, a nossa testemunha de Deus, a nossa estada no paraíso, a alma, a imortalidade da alma, tudo é por conta da ressurreição de Cristo. Mas ele afirma, mas Cristo ressuscitou. Tá vendo só? Então, aqui esquece. Isso a gente chama de espantalho. Criaram um espantalho para tentar desconstruir a doutrina bíblica da imortalidade da alma. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe o seu comentário, ok? Deixe o seu comentário, um comentário com amor, um comentário cristão. Porque eu aqui não estou aqui ofendendo ninguém, nem atacando ninguém, com ofensas pessoais. Então, tenha-se uma atitude cristã de fazer o seu comentário, você que não concorda, mas um comentário bíblico. Se você acha que está errado, apresente os seus argumentos, porque apenas me atacar, me chamar de pastor, de tantas coisas, não vai adiantar, não vai resolver o problema. O que precisa, o problema é ser tratado de frente. Se você tem um argumento bíblico, coloque aqui. Agora, se você não tem, não fique pecando, porque de toda palavra torpe que sair da vossa boca, você vai dar conta diante de Deus. Está entendendo? Porque cada um será julgado segundo as suas obras. Tudo que você disser, tudo que você fizer, Deus há de pedir conta para você. Portanto, pense nas suas palavras, porque elas serão colocadas diante de Deus. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.